Fala galera, aqui quem fala é o Luiz. Então, hoje vamos apresentar os 3 primeiros capítulos do livro Revolução dos Bichos e o paralelo com a ditadura no Brasil. Te espero no final do vídeo. Vamos destrinchar os 3 primeiros capítulos dessa fábula política Revolução dos Bichos e traçar um paralelo com a ditadura militar no Brasil, mostrando como o poder absoluto tende a corromper até os ideais mais nobres. A Revolução dos Bichos é uma fábula de George Orwell que satiriza a Revolução Russa de 1917 e o stalinismo através de animais que se rebelam contra o fazendeiro Jones. Nessa metáfora, porcos, cavalos e galinhas representam líderes políticos e classes sociais, mostrando como revoluções podem ser corrompidas pelo poder. De Odd Marshall. Bom, no capítulo 1, aparecemos na noite em que Jones passa mal devido à embriaguez. Todos os animais, exceto o corvo Moses, se reúnem no celeiro para ouvir Old Measure, o porco mais velho e respeitado. Old Measure faz um discurso inflamado, denunciando a exploração humana. Trabalhamos duro, mas quem colhe os frutos é o homem. Ele profetiza uma revolução e ensina o hino Bichos da Inglaterra, que se tornará o grito de união dos animais. Essa reunião planta a semente do animalismo, a ideologia de igualdade que guiará os eventos seguintes. Eita, Boxer e as fissuras iniciais. No verão seguinte, a Fazenda dos Bichos produz a maior safra de sua história. Cada animal trabalha conforme sua capacidade, e até as ferramentas humanas são usadas com êxito. Boxer, o cavalo forte e obstinado, adota como lema I will work harder, trabalharei mais arduamente, e torna-se exemplo perfeito de dedicação. Entretanto, os porcos reservavam para si o consumo de leite e maçãs, alegando necessidade de nutrição especial para manter sua saúde e capacidade de comando. Justificativa apresentada por Squealer. Essa concessão de privilégio revela as primeiras fissuras no ideal igualitário e anuncia a ascensão de uma nova hierarquia. Elementos e impactos da Revolução dos Bichos e por que eu, Luiz, te recomendo a ler Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos não é apenas uma história de animais em uma fazenda, é um espelho para nossas sociedades, mostrando como o poder pode corromper até os propósitos mais nobres. Primeiro, Orwell nos alerta sobre a corrupção pelo poder. Mesmo líderes que surgem para libertar podem se tornar tiranos, como Napoleão, o porco que traz os ideais da revolução. Segundo, o livro revela o uso da linguagem como ferramenta de manipulação. Squealer reescreve fatos e distorce os mandamentos, lembrando-nos de questionar fontes e discussões oficiais. Terceiro, a fábula evidencia a tendência humana à formação de classes. Mesmo numa sociedade que se declara igualitária, surgem hierarquias e privilégios, espelhando a luta de classes reais. Perdão pelo erro. O que podemos aprender? Primeiro ponto, vigiar o poder. Acompanhar ações de governantes e cobrar transparência para que todos os animais permaneçam iguais, não sejam apenas um slogan. Questionar discursos oficiais e desconfiar de justificativas que alegam necessidades especiais para a elite, assim como literário leites e maçãs para porcos. Valorizar a educação pública. Uma população informada resiste melhor à manipulação, ao contrário dos carneiros e cavalos que não compreendem plenamente as mudanças. 4. Defender instituições democráticas. Leis e normas claras, como os 7 mandamentos originais, precisam ser preservadas contra alterações arbitrárias. Preservar a memória. Lembrar-se dos livros, dos debates e dos episódios históricos. Evita que repitamos os mesmos erros. O que devemos ler? É curto, é direto. Você termina a leitura em poucas horas, mas carrega uma poderosa reflexão. Segundo, reflete crises reais, do stalinismo à manipulação midiática contemporânea. Suas lições ecoam em nossa era. 3. Estimula o pensamento crítico, questionar discurso, analisar símbolos, entender como alguns são mais iguais que outros.
Se você busca entender os mecanismos do poder e como defendê-los de abuso, A Revolução dos Bichos é uma literatura essencial para você. É preciso dar um jeito, meu amigo. Paralelo com a Revolução dos Bichos e a ditadura militar no Brasil que aconteceu, é o seguinte: em Revolução dos Bichos, Old Major planta a ideia de igualdade entre todos os animais, mas após sua morte, os porcos Snowball e Napoleão assumem o comando, codificando o animalismo em 7 mandamentos que prometem justiça para todos. No Brasil, a promessa de ordem e progresso foi usada pelos militares para justificar a intervenção, mas logo se traduziu em censura e perseguição, afastando-se dos ideais democráticos. Assim como Schuyler reescreve os mandamentos às escondidas, o regime militar controlava a imprensa e reformulava narrativas oficiais para manter o apoio público. Napoleão expulsa Snowball e persegue qualquer oposição, criando um culto à sua figura no Brasil. No Brasil, opositores eram presos ou desaparecidos, entre aspas, né? para silenciar críticas ao regime. Ambos os casos mostram como a revolução ou golpe, inicialmente justificado como libertador, pode degenerar em nova forma de tirania quando o poder é concentrado. Seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas. Bom, agradeço a atenção e compreensão de todos até este momento do vídeo. Terminamos aqui a apresentação. E bom, a conclusão desse vídeo e desses ensinamentos maravilhosos que esse livro passa pra gente, e também como podemos aplicar no nosso próprio país, como aconteceu na ditadura militar do Brasil, é que, ao encerrarmos essa reflexão, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa máxima nos lembra que a concentração de poder sem fiscalização pode levar à tirania, ou seja, à ditadura, assim como os porcos na Revolução dos Bichos e assim como no Brasil. Líderes autoritários podem distorcer princípios democráticos, e um povo que não conhece a sua história está fadado ao fracasso. Para saber quem te controla, basta saber quem você não pode criticar.